Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, da disciplina de Matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul. Gostaria de deixar aqui um forte abraço para a minha equipe gestora, equipe de professores e aos meus alunos do 8º ano que também estão acompanhando essa aula junto conosco aqui pela TV. Pessoal, nós vamos dar continuidade ao conteúdo da aula passada, nós vamos continuar falando sobre gráficos e o nosso objetivo é resolver problemas com dados apresentados em gráficos de colunas. Novamente, nós vamos trabalhar essa habilidade, esse objetivo aqui, para que a gente possa ratificar mais ainda esse conteúdo, tá bom? E vocês possam compreender melhor a interpretação desses tipos de gráficos. Então, vamos para o nosso primeiro exercício. O primeiro exercício diz assim, ó, o gráfico mostra as receitas e as despesas de uma empresa nos meses de julho a novembro de um ano. O resultado financeiro obtido pela diferença entre a receita e a despesa pode ser positivo ou negativo. Quando é positivo, nós chamamos de lucro. Quando é negativo, nós chamamos de prejuízo, não é isso? Sabendo que o mês de dezembro é, em geral, de melhores vendas, o dono da empresa faz uma previsão de que a receita naquele mês terá um aumento em relação ao mês anterior, com a mesma taxa de crescimento ocorrido de setembro para outubro, e que a despesa irá se manter a mesma de novembro. Beleza. Se confirmadas as previsões do dono da empresa, o resultado financeiro a ser obtido no semestre de julho a dezembro será um prejuízo, lucro. Primeiro a gente vai ter que ver se é prejuízo ou lucro e depois de quanto, qual é esse valor. Então, antes da gente calcular o mês de dezembro, vamos ver aqui, de julho até novembro, cada mês, separadamente, se foi lucro ou se foi prejuízo, e o valor desse lucro ou desse prejuízo. Ó. O mês de julho, se você perceber, a receita ela é maior do que a despesa. Se a receita é maior que a despesa, naquele mês você obteve um lucro. Um lucro de quanto? Então, 1.200 menos 700, se você calcular, vai dar 500. Então, no mês de julho, você saiu com um saldo positivo de R$500, beleza? No mês de agosto, a receita foi de 2.300 e a despesa de 3.900. Nesse mês aqui ele saiu no prejuízo, então ele saiu negativado. Ó. Então você vai pegar aqui agora e vai subtrair, né? 2.300 menos 3.900. Como é que a gente calcula isso aqui? A gente vai pegar e vai calcular os módulos aí, né? No caso vai ficar 3.900, pega o de maior módulo, subtrai o de menor. 0,061, 1.600, né? Como o que tem o maior módulo está negativo, o nosso resultado vai dar negativo, então menos 1.600. Vamos apagar aqui esse cálculo auxiliar aqui. No mês de setembro, teve uma receita de 1.400 e uma despesa de 1.350. Saiu no lucro de R$50. Certo? Aqui em outubro também saiu no lucro. Por quê? Porque a receita é maior que a despesa. A receita foi de 3.500, a despesa foi de 1.500, ou seja, você teve um lucro de R$2.000. E no mês de novembro saiu no prejuízo. Por quê? Porque a receita ela é menor que a despesa. A receita é de 2.000, a despesa de 3.800, ou seja, você teve menos 1.800 aí de prejuízo. Aí ele diz na questão assim, ó. Em dezembro, vamos ver aqui. Cadê? Sabendo que o mês de dezembro é, em geral, de melhores vendas, o dono da empresa fez uma previsão de que a receita naquele mês terá um aumento em relação ao mês anterior, com a mesma taxa de crescimento ocorrido de setembro para outubro. Ó. De setembro para outubro, ele cresceu de 1.400 para 3.500, ou seja, você vai colocar aqui, ó, 1.400 está para 3.500. Aí ele fala que em dezembro vai ser o aumento de novembro para dezembro o mesmo, com a mesma taxa de crescimento do mês de setembro para outubro. Então, de setembro para outubro, essa aqui foi a taxa de crescimento. E de novembro, a receita foi 2.000
e aqui nós vamos colocar está para um valor que a gente quer calcular, chamar de x. Então aqui são grandezas diretas, você pode fazer 1.400 sobre 2.000 igual a 2.000, né? Igual a 3.500 sobre x. Pode cortar aqui os dois zeros aqui, ó. Se simplificar aqui, o 14 por 2 dá 7 e o 20 por 2 dá 10, ó. Então vai ficar 7 vezes x igual a 3.500 vezes 10 vai ficar 35.000, né? Então, 7 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a 35.000 dividido por 7. Logo, se você dividir, você vai ver que o x é 5.000. Ou seja, vamos voltar aqui no gráfico. Vamos colocar aqui, ó, dezembro. Teve uma receita de 5.000, né? Ó. E a despesa. Aí ele fala na questão aqui, ó. E que a despesa, em dezembro, né? E que a despesa irá se manter a mesma de novembro. Então, ó, a despesa de novembro foi 3.800. Então, em dezembro vai se manter 3.800. Então, aqui nós tivemos aqui um lucro, ficou positivo, de 1.200, né? Que de 3.800 para 5.000 é 1.200. Perfeito. Então, agora nós temos que calcular a soma desses valores todos aqui, ó, dos lucros e dos prejuízos. Então, vamos lá, ó. Vai ser o seguinte, ó, no mês de julho, ele teve aí um lucro de 500, tá assim, né, ó, mais um prejuízo de 1.600, mais um lucro de 50, mais um lucro de R$2.000, mais um prejuízo de 1.800, mais um lucro, né, ó, no caso de dezembro agora, de 1.200. Então, ó, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, certinho, né? Então aqui agora nós vamos retirar os parênteses, ó. Vai ficar 500, mais com menos dá menos, 1.600, mais com mais dá mais, 50, mais com mais dá mais, 2.000, mais com menos dá menos, 1.800, mais com mais dá mais, 1.200, não é isso? Ótimo. Então, se você calcular aqui, ó, vamos por partes, 500 menos 1.600, se você calcular vai dar menos, não, menos 1.100. Aí eu vou repetir aqui o mais 50, não tem problema nenhum. 2.000 menos 1.800 dá 200, né? Aí no caso repete os 1.200. Como a gente sabe, na adição, a ordem das parcelas não altera o resultado, eu vou pegar esses 1.200 aqui e vou levar ele lá para frente, né? Ficar, ó, 1.200, no caso mais, né? Menos 1.100, 50 mais 200 dá 250, tá? Então, 1.200 menos 1.100 dá 100. Mais 250, ou seja, deu um valor aí de 350. Logo, naquele semestre, né, de julho até dezembro, como o resultado aqui deu positivo, a empresa vai ter um lucro de R$350, certo? Então, nossa resposta correta aí, a letra E de escola. Beleza? Ó. Letra E. Teve um lucro de R$350. Esse aí foi o resultado do nosso primeiro exercício, certinho? Vamos então aqui agora para o segundo. O segundo diz assim, ó. A professora Alice fez uma pesquisa na sala de aula para saber qual a profissão dos pais de seus alunos e organizou as respostas no gráfico abaixo. Então, nós temos aí pais que são advogados, comerciantes, bombeiros e professores, tá? De acordo com esse gráfico, qual a fração representa o total de pais que são comerciantes? Então,
Vamos analisar aqui, ó. Advogado, nós temos aqui 2 pais que são advogados. Comerciantes, nós temos 8. Bombeiros, aqui nós temos 3. Professor, nós temos 5. Ele quer saber a fração que representa que são comerciantes. Então, comerciantes são 8. Um total de quantos pais que foram aí feita essa pesquisa? Ó? 2, né? Vou botar aqui no cantinho aqui, ó. 2, mais 8, mais 3, mais 5. 8 mais 2 é 10, 10 mais 3, 13, e 13 mais 5, 18. Então aqui é o total, né? Você vai pegar o que você deseja dividido pelo total, 8 sobre 18. Simplificando por 2, 8 dividido por 2 dá 4, 18 dividido por 2 dá 9, ou seja, 4 nonos. Logo, a alternativa correta, letra D de dado. Ok? Então, a alternativa correta aí do segundo exercício, letra D. Vamos aqui então para o nosso terceiro exercício. O terceiro exercício diz assim, ó, os gráficos abaixo apresentam dados sobre a produção e a reciclagem de lixos em algumas regiões do planeta. Baseando-se nos dados apresentados, qual é, em milhões de toneladas, a diferença entre as quantidades de lixo reciclados na China e nos Estados Unidos em um ano? Então, você tem aqui que os Estados Unidos, eles produzem ali 238 milhões de toneladas de lixo por ano e a China 300 milhões de toneladas de lixo por ano. Certo. Só que os Estados Unidos reciclam, no caso, 34% do valor de lixo que eles produzem e a China 30%. Então ele pergunta a quantidade de lixo reciclado na China e nos Estados Unidos em um ano, a diferença no caso, né? Então vamos lá. O primeiro passo que nós vamos ver aqui, a China. Primeiro passo, nós vamos ver o total que a China ela recicla. Pelo gráfico, ela recicla 30%. Então, a China vai reciclar 30% de, vamos ver aqui, 300, não. Só dar uma divididazinha aqui no quadro. E aqui vamos fazer dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele recicla 34% de 238. Beleza? De 238. Então, vamos calcular aqui o da China, ó, 30%, 30 sobre 100. Esse dia eu posso trocar por uma multiplicação. E aqui 300, né? Ó. Então, aqui eu posso cortar os dois zeros do 300 e do 100. Vai sobrar 30 vezes 3, que dá um total de 90. Quer dizer que ela recicla 90 milhões de toneladas por ano. A China. Os Estados Unidos, 34%, né? Ó, o dia eu troco por uma multiplicação de 238. Então aqui é como se houvesse 1 aqui embaixo. 100 vezes 1 dá 100. E aqui 238 vezes 34. 4 vezes 8 dá 32, sobe 3, né? Ó. 4 vezes 3 dá 12. 12 com mais 3 dá 15, sobe 1. 4 vezes 2 dá 8, com mais 1 dá 9. 3 vezes 8 dá 24, sobe 2. 3 vezes 3 dá 9, com mais 2 dá 11, sobe 1. 3 vezes 2 dá 6, com mais 1 dá 7. Somando isso aqui, ó, 2, 9, 10, sobe 1, 8. Ou seja, 8.092. Como está dividido por 100, vai ficar 80,92. Beleza? Como ele quer a diferença, basta você pegar esses 90 e subtrair 80,92. Simples, né? Então, 90, 80,92. Igualamos a casa decimal, né? Ó.
Pegar aqui o emprestado, aqui vai deixar de ser 0, passa a ser 9, aqui também, e aqui é 8. 10 menos 2 dá 8, 9 menos 9 dá 0, 9 menos 0 dá 9, 8 menos 8 dá 0, ou seja, deu 9,08, não, 9,08 milhões aí de toneladas por ano. Logo, a alternativa correta aí está na letra A. Letra A, beleza? Então, nosso terceiro exercício, alternativa correta, letra A. Vamos aqui ao quarto exercício. O quarto exercício diz assim, ó, uma cidade mostrou em um gráfico como o representado abaixo os casos de dengue registrados no primeiro semestre de um determinado ano. De acordo com esse gráfico, qual a diferença dos casos registrados entre o maior e o menor valor? Pessoal, dessa questãozinha aqui, eu vou deixar para vocês aí 30 segundinhos vocês resolver e eu volto com a solução dessa questão para vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal, para a solução desse exercício aí, tá bom? Então, vamos ler novamente a questão. Ó. Uma cidade mostrou em um gráfico, como o representado abaixo, os casos de dengue registrados no primeiro semestre de um determinado ano. De acordo com esse gráfico, qual a diferença dos casos registrados entre o maior e o menor valor? Então você vai ver que o maior valor foi em janeiro, né, ó, que foi 120 casos, tá bom? E o menor foi em junho, que foi um total de 40 casos. Então, você vai ter que pegar 120 menos 40. 0 menos 0 dá 0, não dá para tirar 4 de 2, pede 1 emprestado. 12 menos 4, você sabe que é 8, e aqui 0. Então, de acordo com o gráfico, qual a diferença entre os casos registrados? Então, a diferença é de 80 casos, beleza? Então, nós temos aí 80 casos de diferença, belezinha? Vamos lá, para a questão de número 6. Questão de número 5, desculpa. O gráfico abaixo mostra o número de alunos participantes de uma gincana e suas respectivas idades. De acordo com os dados desse gráfico, qual foi a quantidade de alunos participantes dessa gincana? Então, beleza. Nós temos aqui as idades e os números de alunos. Então, alunos de 10 anos de idade, nós tivemos 20 alunos. De 11 anos, nós tivemos 30. De 12, nós tivemos 45. De 13 anos, nós tivemos 15, tá? 15. De 14 anos, nós tivemos 30 alunos, né? E de 15 anos, nós tivemos 25 alunos. Então, ele quer saber o total de alunos, é só somar esses 6 valores aí, tá? No caso, 20 mais 30 mais 45 mais 15 mais 30 mais 25, né? Vamos só somar esses números aí, nós vamos ter aí o resultado. 5 mais 5 dá 10, mais 5 dá 15, então bota um 5 aqui e sobe 1, né? 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 4 dá 10, 10 mais 1 dá 11, 11 mais 3 dá 14, e 14 mais 2 dá 16, ou seja, deu aí 165 alunos
Logo, a nossa alternativa correta é a letra D de dado, beleza? Tá aí o nosso resultado do quinto exercício, letra D. O sexto, o gráfico abaixo representa a quantidade de funcionários de uma empresa no período de 2008 a 2012. Então, tá, em 2008 nós tivemos ali 375 funcionários, 2009, 453, 2010, 477, 2011, 500, 2012, 519. Você pode perceber aí que com o passar do tempo foi sempre aumentando, né, a quantidade de funcionários aí dessa empresa, certo? O número de funcionários dessa empresa. Então, ele quer saber o aumento de funcionários dessa empresa durante todo esse período. Então, pessoal, durante todo esse período, basta a gente pegar o maior valor de funcionários, ou seja, o ano de 2012, e subtrair do ano de 2008. Então, no ano de 2012, nós tivemos 519 funcionários. E o ano de 2008 nós tivemos 375. 9 menos 5 dá 4. Não dá para tirar 7 de 1. Pega aqui o emprestado, vai ficar 11. Quer ficar 4. 11 menos 7, né? 11 menos 7 dá 4 também. 4 menos 3 dá 1. Ou seja, o aumento de funcionários dessa empresa nesse período foi de 144 funcionários. Alternativa correta, letra A. Beleza? Letra A de amor. Alternativa correta desse exercício 6. Vamos aqui para o nosso exercício de número 7. O exercício de número 7 diz assim, ó: o gráfico abaixo apresenta a quantidade de turistas recebidos em alguns países da América do Sul no ano de 2009. Então nós temos, aí ele pergunta, de acordo com os dados desse gráfico, qual é a quantidade total de turistas recebidos nos dois países menos visitados? Então, o Brasil nós temos aí mais de 4 milhões, quase 5 milhões na verdade, de visitas, né? O Chile, 2 milhões e 750 mil. A Colômbia, 2 milhões e 147 mil. O Peru, 2 milhões e 140 mil. E o Uruguai, 2 milhões e 55 mil. Então, os dois países menos visitados foram Peru e Uruguai, certo? Peru e Uruguai. Então, ele fala assim, o total de turistas recebidos nos dois países menos visitados foram. Então, nós vamos calcular o total de turistas, no caso, do Peru, que é 2 milhões e 140 mil, e também o do Uruguai, que são 2 milhões e 55 mil. Então, nós vamos somar esses valores, tá? Aqui vai dar 0, 0, 0. Aqui vai ficar 5. 4 mais 5 dá 9. 2 mais 2 dá 4. 4 milhões 195 mil. Certinho? Então tá aqui. Alternativa correta, letra C. Certinho? E o oitavo exercício diz assim: o gráfico a seguir mostra o lucro de uma empresa em milhares de reais de 2009 até 2013. Assinale a única alternativa falsa. Ele quer saber aqui a falsa, ok? Não quer saber a verdadeira, ele quer saber a falsa. Então, letra A. 2010 foi um ano de prejuízo. Então, ó, 2010, ó, tá lá no negativo, né? Ó. Tá lá no negativo, né? O 2010, ó. Então, aqui é verdade. Então, não é a nossa resposta. 2013 foi o ano de maior lucro. Tá aqui, ó. 2013, ó, foi o ano de maior lucro. Teve 140, né, ó, mil reais aí. Então, é verdade. Aí vamos para a letra C. De 2011 a 2012, o lucro da empresa aumentou 80%. Pessoal, o aumento em valor absoluto de 20 para 100 aumentou 80, né? Ó. Só que aumentou 80 mil reais, certo? 80 mil reais.
não aumentou em termos de percentual. Em termos de percentual, aumentou quanto? Ó? 20 mil, ó, botar 20, está para 100%, que é o total que você tinha. O 100 vai estar para X%, vou botar assim. Então, 20 sobre 100 igual a 100 sobre X. Então, aqui eu posso cortar o zero com esse zero. Simplificando 2 com 10 aqui vai ficar 1 em cima e 5 embaixo. Ou seja, o meu X é de 500%. Logo, o aumento de 100% para 500%, o aumento do ano de 2011 para 2012 foi de 400% de aumento, não de 80%. Então, isso aqui é falso. Então, a letra C já é o nosso gabarito, tá? Aquele que é falso. Mas vamos analisar também aqui a letra D. De 2012 a 2013, o lucro da empresa foi de 40%. Em 2012, ele tinha 100. Então, 100 está para 100%. Vamos ver aqui no cantinho, tá? 140 está para X. Certo? Então, vai ficar assim, ó, 100 sobre 140 igual a 100 sobre X. Como que os dois numeradores são iguais, basta igualar os denominadores. Então, deu 140%. Só que aí, de 100% passou para 140%. Ou seja, o aumento foi realmente de 40%. Então, a letra D é verdadeira. A nossa única resposta é que é a letra C, ok? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês na nossa aula de hoje. Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.